Olá pessoal, muito bom dia. Hoje sexta-feira, né? Pois é, sexta-feira, dia 7 de agosto de 2026. Começamos mais um Hora do Strike News. E hoje é um programa que eu vou trazer para você, além da notícia, reflexão. Vamos primeiro para a reflexão. Então, recentemente eu tenho observado, dentro dos debates que estão acontecendo no meio político, algumas comparações. Isso é normal no ambiente de eleição, no ambiente político, é comparar quem é melhor, candidato A ou candidato B. Debates são feitos, questionamentos, podcasts, entrevistas, e sempre comparando um ao outro, para que nós possamos enxergar qual dos dois é o melhor candidato. Nada de diferente, nada normal. O que é preocupante é ver a influência e a interferência que essa mídia, essa construção de um raciocínio equivocado sobre algumas pessoas, levam, inclusive podcasts e jornalistas, a equívocos. Equívocos porque é o primeiro. Qual é o princípio de uma partida de futebol? E quem me acompanha sabe que eu gosto muito de comparar o que está acontecendo numa partida de futebol. Qual é o princípio? Existe uma regra. E essa regra serve para os dois times. Existem pré-requisitos. Tipo de chuteira, meião, calção, cores, etc. serve para os dois times. O campo, o tamanho do campo, o lado e um outro são iguais. Tanto que no jogo de futebol, no intervalo, os times mudam de lado para que os dois tenham as mesmas condições. E eu não vou voltar hoje para falar de como foram as eleições de 2022. Não é esse o tema. O tema é como está sendo construído as eleições de 2026, que tem um fator ultra diferente. Em 2022, nós tínhamos Bolsonaro no governo e Lula fora do governo. Então, a comparação era feita. O que foi que Bolsonaro fez, né? E o que foi que Lula poderia estar fazendo daqui para frente, esquecendo de muitas coisas erradas que ele tinha feito nos governos anteriores. Hoje é o contrário. Hoje nós temos Bolsonaro sendo Flávio ou sendo o pai, é o mesmo grupo humano, mas quem está no governo é Lula, ok? Então parte do princípio que quem está no poder, quem é o presidente é Lula e quem é a oposição é Bolsonaro. Na eleição de 2022, quem era o governo era Bolsonaro e quem era a oposição era Lula. Eu parto primeiro dizendo o seguinte: reclamar eu também sei, todo mundo sabe reclamar. Mas vamos falar agora, e eu peço sua atenção, especificamente no ponto onde eu quero chegar. Como está sendo construída a narrativa e como estão sendo feitos os debates. Recentemente, assistindo a alguns programas, eu não vou dar nome aqui a nenhum deles, mas eu observei algumas características. Por exemplo, teve um programa que um determinado podcast disse: eu não posso chamar Lula de corrupto. E o outro lá, que era um candidato a deputado federal pelo estado do Paraná, não vou dizer o nome, mas você já sabe quem são, disse: não, você é infiltrado, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, você não aceita, papapá, papapá, papapá. E no outro dia, o candidato a deputado usou aquele discurso, ele chegou até a se levantar e sair do programa como ferramenta da sua campanha política. Por outro lado, o podcast, que estava lá falando, após a saída dele, explicou o porquê ele não pode chamar Lula de ladrão. E por que ele não pode chamar Lula de ladrão? Porque ele disse que no atual governo não existe nenhuma condenação, não existe nenhum indício e nenhum processo contra Lula por roubo. Ok, cada um teve sua justificativa, cada um teve a sua motivação e cada um teve os seus motivos, ok? Ok, mas vamos analisar o porquê existe uma influência do meio, tanto para um, eu estou usando especificamente esse caso, quanto para o outro, tá? Então, por exemplo, qual é o fato? O fato é que, primeiro, não estava se discutindo em todo o processo histórico se a gente estava discutindo a história ou apenas um episódio. Na regra, não ficou claro isso. Ou seja, o que defendeu dizendo que Lula não é ladrão, porque no atual governo não tem nenhum escândalo de corrupção e nenhuma condenação, estava se baseando apenas neste espaço de tempo do atual governo. O outro lado estava levando em consideração toda uma história de Lula. Tá? E eu não estou aqui para você concordar ou discordar de mim.
Eu estou aqui para que você entenda o cenário e entenda como estão sendo construídos os debates. Por um outro lado, o deputado que saiu disse, não, ele é ladrão porque ele foi condenado, ok? Pronto, beleza. Então, como estão construindo os debates? Primeiro que não existe uma regra clara de dizer qual é o assunto. O assunto é quem é melhor, Lula ou Bolsonaro. Ok. Então eu tenho que observar a história de Lula e de Bolsonaro. Isso é minha opinião, tá, gente? Desde o nascimento de cada um. Ok? Então Bolsonaro tem 70 e tantos anos, Lula 70 e pouco, Lula tem 80, ok, cada um tem uma história, etc. Segundo, o debate é sobre presidência da República, ok? Vamos discutir o quê? O comportamento de cada um durante a presidência da República ou o comportamento de cada um durante sua vida pública? Durante sua vida pública. Então eu tenho que ir de Bolsonaro desde que foi vereador do Rio de Janeiro e Lula desde que foi sindicalista até os dois na presidência da República. Lula no 3º mandato, Bolsonaro teve 1 mandato, ok? Tá claro. Segundo, Bolsonaro é ladrão? Lula é ladrão? Aí eu vou dizer sim ou não. Então vamos supor, Bolsonaro é ladrão? Aí eu digo não. Por quê? Porque não existe nenhum processo que tenha sido julgado e Bolsonaro tenha sido condenado por roubo. Não tem nenhum processo. Bolsonaro foi processado por chamar fulano disso ou daquilo. Não é roubo. Estou falando sobre roubo, não estou falando sobre educação nem sobre gestão. Estou falando sobre roubo. Apropriação indevida de valores, desvio de dinheiro, influência negativa, tráfico de influência, crimes. Não tem nenhuma condenação com Bolsonaro. Aí vamos agora falar de Lula. Segundo o cara lá disse, não, nesse governo não tem. Ok, nesse governo não tem. Mas na história política de Lula tem? Tem. Lula é ladrão? Eu afirmo que sim. Como eu afirmo que sim? Porque Lula foi condenado em 7 processos, em 3 instâncias. Ele não foi condenado apenas por um processo numa primeira instância. Ele foi condenado por 7 processos em 3 instâncias e foi preso por ser condenado por crime de corrupção. Não foi crime de adultério, não foi crime de lavagem de assassinato, de corrupção. Aí você chega, sim, mas Lula é presidente da República, ele tem a ficha limpa. Sim, por quê? Porque a condenação dele foi anulada. Porque anularam provas. Então me diga uma coisa a você, se você concorda ou não discorda de mim. Eu faço uma pergunta a quem está assistindo o meu programa hoje aqui. A pergunta é muito simples. João cometeu um assassinato e matou Manuel, ok? João cometeu um assassinato e matou Manuel. João foi condenado por crime de assassinato a 15 anos de cadeia. Ele cumpriu os 15 anos de cadeia. João passou a não ter nenhum débito com o Estado. Ele pagou o crime dele. Na ficha dele não consta que ele é um criminoso. O crime dele não existe mais. Já que ele pagou o débito que ele existia, o débito não existe mais. Ok? Eu não sou advogado. Se eu tiver errado, algum advogado, por favor, pode vir aqui embaixo e me instruir melhor. Se eu tiver errado, eu voltarei a fazer um vídeo pedindo desculpas e corrigindo o vídeo. Tá? Mas João, perante a sociedade, ele já pagou com o crime dele e ele não é mais uma pessoa que é um criminoso. Ok? Ok. Mas eu faço uma pergunta a você. O crime existiu? Anulou a existência do fato? A anulação, condenação ou pagamento das dívidas, ela anulou o fato que motivou tudo isso? Ou seja, prestem bem atenção no que eu estou falando aqui agora. Lula ter sido descondenado, tendo provas, como várias pessoas envolvidas na Lava Jato tiveram provas anuladas e voltaram a ter ficha limpa, e por isso puderam se candidatar. E muitos dos que aí estão são criminosos porque cometeram o crime. Você pode dizer, Belém, mas ele não foi condenado. E em não sendo condenado, ele pode ser candidato. Ok, eu discordo do sistema, mas estou dizendo que o sistema aponta para isso. Ok, mas eu pergunto, Capitão Cueca, ele recebeu dinheiro de forma ilícita? Recebeu.
O fato existe, a prova existe. Ah, mas a prova foi anulada. Pode anular a prova, pode pagar o crime, pode fazer o que for, mas não anula o fato. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, Lula é um criminoso porque ele foi condenado. Existem milhares de páginas de provas. Rasga tudo, anula tudo. Pô, mas tem um vídeo ele no triplex, no triplex. Tem pedalinhos em Atibaia, de uma brincadeira com o nome dos netos dele. Ele foi 100 vezes para um final de semana na casa de um amigo. Então, vamos entender a essência do que eu estou falando, é que nós estamos contaminados. Eu estou contaminado, você está contaminado, uns num nível maior, outros num nível menor. Mas a minha luta é para não ser contaminado pela regra do jogo. Então você está dizendo, aí veja só como eu gosto de pessoas, então você está dizendo que Flávio não cometeu crime nenhum. Aí eu pergunto, Flávio cometeu algum crime? Cometeu a rachadinha no gabinete dele. Ele foi condenado? Não. Mas por que ele não foi condenado? Porque no processo da rachadinha não houve condenação. Então você está afirmando que não houve rachadinha? Não, eu estou dizendo que a acusação de rachadinha no gabinete dele foi arquivada por falta de provas. Eu não sei, eu não vi ninguém recebendo. Porque se eu visse Flávio recebendo, eu ia dizer, sim, Flávio cometeu o crime, ele recebeu o dinheiro. Eu não vi. No caso de Lula, 7 processos, 3 instâncias, não é possível que todo o sistema judiciário brasileiro esteja equivocado, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Então, comparando um com o outro, mas a rachadinha, aí eu tenho uma outra argumentação sobre isso. Rachadinha é uma prática conhecida e famosa em X% dos políticos, seja na vereança, seja na estadual, seja no federal, seja onde for. Rachadinha é um costume, é cultural, ok? Cultural. Janones foi réu confesso da rachadinha, diferente de Flávio, réu confesso. Foi julgado e foi agraciado por Boulos, que decretou que rachadinha não é crime. Então, aquele fato que aconteceu no Congresso, na Câmara, que Boulos disse, então faz o seguinte, devolve o que tu pegou e tá tudo bem, fez com que o quê? Deixasse de existir no Brasil o delito de rachadinha. Uma conduta inadequada. Então, pensando assim, se não houve alguma coisa no gabinete de Flávio, o crime já deixou de existir de antemão. Então, Boulos, do PT, instituiu que rachadinha é uma prática aceitável dentro do governo federal, estadual e municipal. Então eu não posso, em nenhum momento, dizer que Flávio é criminoso, que ele não é, e em nenhum momento eu posso dizer que Lula não é criminoso quando ele é. Agora, eu posso dizer que no governo Lula 3, Lula não cometeu nenhum crime, pelo menos até então não tem comprovação e nenhum processo contra ele. Fato. O cara que falou isso, fato. Mas eu também não posso dizer que Flávio é criminoso. Porque se eu digo que Flávio é criminoso, eu tenho que dizer qual foi o crime que ele cometeu. Então, se eu parto do princípio de dizer, não, mas Flávio é criminoso. Então, se Flávio é criminoso, não tendo nenhum processo de crime contra ele, não tendo nenhum processo julgado e nenhuma condenação, se você pensa assim, eu vou dizer, você é criminoso. Porque eu tenho que ter a mesma regra para todo mundo. Eu vou dizer até que se você pensa assim, você está me chamando de criminoso. Para você não se sentir ofendido com o que eu estou falando. Então é muito importante que tanto eu quanto as pessoas que fazem podcasts, os jornalistas, que eles tenham uma coisa chamada isenção de ânimo, para que eles possam chegar e fazer qualquer tipo de debate. Porque se a gente estipula que a regra do jogo é essa, a regra do jogo é essa para mim e para você. Se a gente estipula que, não, mas ele é um péssimo gestor, eu não estou falando de crime. Você está defendendo o Bolsonaro. Veja só, eu não estou defendendo o Bolsonaro. Eu podia botar exemplo A e exemplo B. Belém, é porque você é Bolsonaro e você quer passar pano para ele. Então você vai sentar num debate comigo, um debate justo, e você vai mostrar para mim todos os crimes que Bolsonaro cometeu. Mas ele não comprou vacina. Gente,
tudo isso, todos esses argumentos que estão se utilizando para imputar um crime a Bolsonaro, são documentos criados na sua cabeça. Ah, se ele tivesse comprado a vacina. Sim, mas hoje se sabe que a vacina não surtiu o efeito necessário, esperado. A máscara não surtiu, o lockdown foi uma desgraça. E por que ainda está se imputando a ele? Vem cá, ok, o lockdown foi uma desgraça, quebrou o país. Quem mandou o lockdown está preso? Ah, cometeu um crime? Aí eu pergunto, quem mandou parar o país e foi comprovado que aquele processo de parar o país não funcionou? Ele é um criminoso? Responda para mim. Ah, mas naquela época não se sabia. Se naquela época não se sabia que o lockdown ia matar mais gente do que a vacina, ou sem a vacina, por que está se imputando um crime por não ter comprado vacina, quando não se imputa um crime para quem mandou usar máscara e tomar a vacina? Essa influência que eu quero que deixe de invadir o seu cérebro e sua mente, e que você passe a ter uma opinião com a cabeça aberta. O que eu concordo, o que eu discordo, eu posso fazer até um outro vídeo dizendo o que é que eu concordo. Na gestão Bolsonaro eu posso fazer um vídeo falando onde eu acho que ele errou, baseado nos motivos e nos princípios do que eu estou enxergando. Tá? No governo Lula eu posso até dizer, eu sou um cara que combate, sou contra a esquerda, sou anticomunista, eu acho que o comunismo devia ser imputado como o mesmo crime do nazismo, mas eu posso chegar aqui também e dizer ações que o governo Lula fez, promoveu, que eu acho que foi boa. Não tem problema nenhum. Não é porque eu sou um cara que sou cristão que eu entendo que os muçulmanos só fazem coisas erradas. Não é. Não é porque eu sou um cara que eu sou evangélico, ou sei lá, ligado ao protestantismo, que eu acho que a Igreja Católica só faz coisa errada, e vice-versa, que eu já fui católico também, na época que eu nasci, estudei escola católica. Por quê? Porque eu sigo a outra pessoa. O que eu posso chegar aqui para você e dizer assim, diante do ponto de vista que eu enxergo do evangelho sob a ótica e sob o comportamento de Jesus Cristo, eu acho que isso aqui e ali, que eu sigo a ele. Pronto. Então, se eu sigo a razão nos meus comentários, se eu sigo a ética nas minhas opiniões, eu posso até dizer, gosto ou não gosto da maneira grossa, veja, já estou condenando, grossa, rude, que Bolsonaro fala com as pessoas. Eu posso até dizer que gosto ou que não gosto. Eu não posso dizer que é um crime. Eu não posso dizer que é um crime. Como eu também não posso permitir que uma pessoa que é mulher, que se sente um homem, ou uma pessoa que é um homem e que se sente mulher, que ela exija que eu a trate como ela quer que eu a trate. Porque eu não conheço ela. Se eu olho para cá, entra um homem aqui de bigode, paletó e gravata, eu digo, bom dia, senhor, tudo bem? Se eu sei que aquela pessoa é uma mulher que se veste de homem, e na minha cabeça está processado que aquilo ali é Dona Maria, que agora se sente João. Eu vou dizer, Maria, tudo bem? Tá? Um exemplo, Erika Hilton é Felipe. Todo mundo sabe da história dela, que ela é uma mulher trans, se não me fala assim. Mas por que eu tenho que entendê-la e respeitá-la e colocar dentro da minha cabeça que eu tenho que tratá-la como uma mulher? Porque ela se sente uma mulher? Não, eu vou tratar ela bem como eu trato todas as pessoas, sejam homens ou mulheres. Pronto. Agora, hoje eu posso chamar ela de Érica? Não, ok, já ficou famosa como Érica, vou chamar ela de Érica. Gente, eu agradeço a vocês por ter ficado até aqui no meu vídeo até agora, mas eu só quero terminar esse vídeo hoje dizendo uma coisa para vocês. Parem para pensar o nível de influência que essas informações distorcidas está influenciando, interferindo dentro da sua conclusão. Você tem que pensar por si próprio. Você tem que chegar às conclusões. Tá? Então, voltando a esse debate, eu tenho e enxergo pontos positivos e negativos, tanto do cara que se levantou, que você é isso, você é aquilo, sinceramente, eu não teria tido esse comportamento, eu sou um cara de ir até a profundidade do debate. Por isso que as pessoas dizem, pô, você é muito chato. Não! É porque não é ter razão, não é concordar. O professor Olavo de Carvalho diz uma coisa num curso dele, é o seguinte, eu respeito, e eu concluo meu vídeo dizendo isso, eu respeito todo o direito que as pessoas têm de opinar. Mas eu não respeito a opinião das pessoas que pensam diferente de mim. Porque no momento que eu respeitar a opinião de uma pessoa que pensa diferente de mim, eu estou concordando com ela. Então, se eu estou concordando com ela, eu que estou errado. Então, se eu que estou errado, eu tenho que mudar a minha opinião.
Você está entendendo como é que funciona? Respeitar todo mundo. Não, eu respeito o direito que você tem de pensar errado. Eu respeito o direito que você tem de pensar equivocadamente. Esse direito você tem. Agora, sua opinião em achar que Lula é lindo e maravilhoso e isso, eu não respeito. Você está errado, equivocado, está enganado. Você é um idiota. É um idiota na palavra mesmo, na concepção da palavra idiota. Então, aí você pode dizer assim, eu também não respeito sua opinião. Ok, eu tenho minha opinião. E se eu tiver equivocado na minha opinião, eu vou dizer, rapaz, sabia que estou achando que tu tá certo, me desculpa que eu estou errado. Tá entendendo? Ou então, eu concordo em parte e outra parte eu discordo radicalmente. Mas por que eu discordo? Aí eu pergunto a você, por que você discorda de mim? Você já parou para pensar por que você discorda de mim? Sei lá, você pode não ter ouvido, não ter prestado atenção, não ter entendido, não ter parado e com isenção de ânimo para escutar aquilo que eu falei durante 20 minutos aqui. Tá bom? Então eu encerro o programa de hoje com as notícias do dia dizendo o seguinte: Brasil continua pegando fogo, Brasília pegando fogo, as convenções acabaram dia 5, até o dia 15, se não falha a memória, ainda pode se mudar o time que foi montado, mas está apontado aí. Tá? Lula está com a mesma chapa com Alckmin, Flávio está com o senador do Alagoas, o deputado de Alagoas, uma boa escolha, PP fazendo biquinho e republicanos fazendo biquinho dizendo que não apoia Flávio, mas vai todo mundo apoiar Flávio no segundo turno, tanto o Novo como o Zema, como todo mundo, entendeu? E esse é o Brasil, tá? Essa é a política. Eu não estou na política, eu faço um comentário sobre ela. Tá bom, pessoal? Agradeço a visão de vocês. Se você gostou do meu vídeo, curta, compartilhe e comente. Se você não gostou, mete o pau em mim aqui embaixo. Se você quer debater comigo, estou à sua disposição. E no mais, um excelente final de semana. LC Belém, no Hora do Strike News. Hora do Strike News.